A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Nesta oportunidade, começaremos a estudar o quarto trimestre aqui da nossa revista, da classe dos adultos, pela Igreja Assembleia de Deus. Esta revista, irmãos, do quarto trimestre, é comentada pelo pastor Wagner Gabi. E esta revista, ela tem como temática até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Eu espero que você continue nos acompanhando ou divulgando este canal para algum parente, algum amigo, porque aqui nós trazemos as explicações concernentes à palavra do nosso Deus. Esta lição que nós estaremos estudando é para a data do dia 1º de outubro de 2023 e ela tem como tema a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico sobre esta temática aqui. No texto áureo, lá em Marcos capítulo 16, no verso 15, nós lemos assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa verdade prática, ela vem trazendo. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. E por que esta ordem imperativa? Porque este ide é um verbo, que ele está na forma imperativa e ele é usado para expressar ação. Então, é uma ordenança, é uma ordem que o nosso Senhor nos deixou para estarmos aí apregoando o Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois livros, Mateus e também Marcos. Mateus capítulo 28, do verso 19 ao 20, e Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 18. Mateus diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, que é o nosso texto áureo, ele diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui, irmãos, nós temos uma reflexão, que pode ser feita para esta oportunidade aqui. Estes sinais seguirão. Será que nós estamos vendo estes sinais seguirem aos discípulos de Jesus? É uma reflexão, E a palavra do Senhor é clara aqui, Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, Deus não mudou. Se Deus não mudou, milagres, curas, maravilhas persistem até hoje, Então, o que está acontecendo nos nossos dias atuais? É uma reflexão, que nós trazemos aqui aos irmãos. No objetivo da nossa lição, temos 3 aqui. O primeiro, conceituar a grande comissão. O segundo, explicar missões transculturais. E o terceiro, afirmar a visão global do evangelho no mundo. E por que, a parte motivacional da nossa aula aí? Por que estudarmos esta temática aí tão importante? Porque esta grande comissão que Jesus ali ele estabeleceu, ela significa o que para nós? Tem a ver com o quê? Com estas missões transculturais, que nós estaremos estudando este conceito durante a nossa lição de hoje. Então, na parte de introdução, neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. Veremos que missões é uma ordem divina, como nós já explicamos anteriormente, e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por meio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá, Marcos capítulo 16, no verso 15, nosso texto áureo aqui. Ide por todo mundo e pregai a toda a criatura. Lá em Mateus capítulo 28, no verso 19, que também faz parte
da nossa leitura aqui, olha o que o nosso Senhor ele vem nos trazendo aqui. Mateus, capítulo de número 28, lá no verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos três tópicos, melhor dizendo, para essa lição de hoje. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a grande comissão. No segundo tópico, nós iremos falar sobre a parte aqui que diz respeito, a missões transculturais. E no terceiro tópico, nós iremos tratar, sobre visão global do Evangelho no mundo. Cada tópico contém aqui os seus subtópicos, como é de costume aqui. Então, o primeiro subtópico para o tópico de número 1 vem trazendo como tema: o que é a grande comissão? Olha o conceito, a definição. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Então, podemos dizer ainda que esta grande comissão ela pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos, conforme Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, que nós já fizemos menção aqui. O segundo subtópico vem trazendo a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. O que significa isso? Anunciar o Evangelho em uma cultura diferente. É o grande desafio da obra missionária. E nós vamos ver durante a aula aqui que temos que estar o quê? Preparados para isso. Já neste contexto aqui, que nós estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. E como nós nos preparamos para este desafio? Primeiro, irmãos, na parte emocional. Por quê? Porque é abrir mão da zona de conforto, fazer missões transculturais, ou seja, uma nova cultura, um novo costume. Temos que estar preparados emocionalmente. Vamos encontrar aí grandes dificuldades. Me lembro de uma experiência que tive aqui mesmo no nosso país, de estar aí evangelizando, falando do amor de Jesus Cristo aos moradores de rua do centro da cidade aqui. E cada situação, irmãos, que nós encontrávamos lá, que só Deus para ter misericórdia e nos fortalecer nesse sentido. E também temos que estar preparados aí, fisicamente. Porque o esforço, tanto do corpo quanto da mente, ele vai ser aí fundamental, para que essa evangelização, ela venha a ter aí alcance transcultural. O terceiro subtópico, ele vai tratar sobre a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a país. O que significa? Vamos entender melhor. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias e quase a metade dessas etnias ainda não foram evangelizadas. Portanto, como Paulo diz em Romanos capítulo 15, no verso 20, é urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz: e esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Vamos entender. Então, onde Cristo não foi ainda anunciado. Lá, em Romanos capítulo 15, no verso de número 20. Este tópico, ele contém 4 subtópicos. O último diz assim: a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Olha lá em Atos, texto bem conhecido, mas faz aqui a aplicação neste momento. Atos capítulo 1, no verso de número 8, olha o que a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu acredito que deste versículo, saiu a temática aqui para a nossa lição deste trimestre, até os confins da terra. Dando sequência aqui então, irmãos, neste quarto subtópico, nós vamos ver aqui, que em João capítulo 16, no verso de número 8,
quem convence, por que estarmos cheios do Espírito Santo? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. João capítulo de número 16, no verso de número 8, os irmãos podem estar lendo e confirmando, né, na palavra do Senhor. Olha o que diz a Bíblia nesse sentido aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, a igreja tem um papel fundamental nesta grande comissão. Quais são aí, melhor dizendo, né, esses objetivos que a igreja deve alcançar? Primeiro, proclamar o evangelho. Segundo, disciplinar os novos convertidos. E o terceiro, integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local. Vamos aí explicar, né, esses três. Por que proclamar o evangelho? Porque já é uma ação, né, uma ordenança que Jesus deixou, segundo Marcos capítulo 16, no verso 15. Por que é importante discipular? Não só falar, né, do amor de Jesus Cristo, mas também o quê? Ensinar e cuidar, tornar, né, estes novos seguidores de Cristo fiéis à palavra do Senhor. E por que o terceiro, integrá-los espiritualmente e socialmente? Para quê? Para que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo. Então, a sinopse, né, o resumo deste primeiro tópico diz assim: a grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Amém? O tópico de número 2, ele vem trazendo missões transculturais. O que significa esse prefixo trans aqui, ó, nesse sentido? Movimento para além de ou através de. Então, nesse sentido, ó, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. É alcançar todos os quadrantes da terra, entendendo aqui, onde há um coração que ainda não ouviu falar do amor de Jesus Cristo, ali tem um campo missionário. O segundo subtópico vai tratar sobre a visão transcultural da Bíblia. Aqui, irmãos, o autor da revista, ele pontua muito bem que a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Então, ó, neste sentido, a igreja é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, né? Deus escolheu o quê? A igreja. Deus nos escolheu para estarmos levando a sua palavra. Então, ó, Deus escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Vamos lá ler Atos capítulo 9, no verso de número 15. Olha o que aqui diz Atos, capítulo de número 9, no verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim, para embasarmos o texto: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui Jesus Cristo, né, ordenando aqui a Ananias para que fosse ali falar do amor dele ali até então, né, Saulo. Então, neste contexto aqui, Paulo, né, depois, ó, levou o evangelho, né, diante dos gentios. O terceiro subtópico traz como tema barreira nas missões transculturais. As barreiras são inúmeras. Vamos ver aí algumas. Primeira, barreira geográfica, né? Segundo, barreira transculturais ou barreiras culturais. Terceira, barreira econômica. Quarta, barreira linguística. E a quinta, que o autor da revista coloca aqui, barreiras religiosas. Mas, olha o final do subtópico. Mas, na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou o quê? Os confins da terra, como nós já lemos em Atos capítulo 1, no versículo de número 8. Então, a sinopse aqui deste tópico diz assim: as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Caminhando para o terceiro tópico aqui da nossa aula de hoje, irmãos, temos mais dois subtópicos. E o tema deste tópico é visão global do evangelho no mundo. Primeiro subtópico, evangelismo e discipulado. Então, lá em Mateus capítulo 28, no verso 18 e 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. E fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Neste sentido, nosso Senhor passou pelo menos 3 anos
forjando o caráter dos seus discípulos. Aqui, irmãos, uma definição, né, sucinta de caráter. Aquilo que nós fazemos, vemos ou ouvimos quando achamos que não tem ninguém por perto, né? E eu acho interessante que Jesus passou aí 30 anos se preparando para o seu ministério de 3 anos e meio, né? E as pessoas hoje querem se preparar 3 anos e meio para ter um ministério de 30 anos, né? E nós vemos através de Jesus que foi ao contrário, né? Ele se preparou aí 30 para pregar 3, um exemplo. E nós queremos nos preparar 3 para pregar 30, né? Só um adendo aqui. Então, a evangelização e o discipulado não são excludentes. O que significa essa palavra excludentes? Eles não se separam, eles andam juntos, mas eles têm o quê? 2 faces da mesma missão. O subtópico de número 2, ele vem trazendo assim: arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, conforme Lucas, né, capítulo de número 24, vamos lá dar uma lida. Lucas, capítulo de número 24, no versículo de número 46 ao 49. Lucas, capítulo de número 24, do versículo 46 ao versículo de número 49. Diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, para concluir esse segundo subtópico, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos, né, já lá em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Uma outra referência bíblica que temos aqui, Marcos capítulo 1, no verso de número 15. Vamos lá dar uma lidinha? Marcos capítulo 1, no verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A sinopse, né, ou resumo deste tópico de número 3, vem dizendo assim: a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização e o discipulado, 2 coisas que caminham junto aí, e o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Como conclusão para a nossa lição de hoje, podemos trazer aqui que temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra, que leva, né, o tema da nossa revista desse trimestre. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. Este comprometido aqui, irmãos, tem uma diferença entre estar envolvido e comprometido, né? Gosto de usar muito o exemplo entre o omelete, né? O que é? Por exemplo, a galinha entra com o ovo, não perde a vida, ela está envolvida no processo. Já o porco entra com a vida, então ele está comprometido com o processo. Dando sequência aqui ainda, ó, é um imperativo, nós já explicamos o porquê, do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água viva, que é Jesus Cristo, sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. Para finalizar, o pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Gostaria de encerrar a lição de hoje trazendo aos irmãos Salmo de número 3, né? Algumas referências tem na revista, outras a gente traz aqui aos irmãos. Salmo de número 3, no verso de número 8. Diz assim, ó: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção.
Amém? Então nós levamos a palavra, a salvação vem de Deus, mas nós somos o quê? Caminho para levar este evangelho, para levar esta salvação. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, abençoando a sua família, seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 2, que terá como tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Amém?